acompanham estarrecidos os fatos que provam ser Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, o maior serial killer da história policial desse país. Repulsivo, aterrorizante, mas ao mesmo tempo instigante. Francisco de Assis Pereira, um motoboy de 30 anos, fez um país, fez o mundo inteiro perguntar o que é que se passa dentro da cabeça e da mente de um rapaz razoavelmente inteligente, perspicaz, esportista. O que acontece dentro da cabeça desse moço que faz com que ele tenha cometido os mais nojentos e sanguinários crimes? Eu tive muita relação com ela, muitas relações mesmo. Agora, ela sumiu por conta própria, não sumiu porque eu dei fim nela, não. As palavras do próprio maníaco do parque, em sua mente havia um lado ruim, um lado feio, perverso, e que ele não contava nem para a própria mãe. É tudo muito triste, muito terrível, muito... Parece um pesadelo, parece um sonho. Que não dá para acreditar, não dá. Um menino sonhador que não queria ser catador de laranjas, como seu irmão, ou pescador, como seu pai. É assim que a dona de casa, Maria Helena de Souza, define seu filho Francisco de Assis Pereira, hoje conhecido como o maníaco do parque. Um par de patins parecia ser tudo para o motoboy, que é um dos casos policiais mais desafiadores dos últimos tempos. O meu primeiro contato, eu estava saindo do serviço, tá? E eu estava ali pela prolongação da Avenida Alberto Delona, ali na José Munia, e ele passou de Vespa, voltou contramão, parou a Vespa num terreno baldio e saiu correndo atrás de mim. E me pegou por trás, pelos cabelos, me agarrando. Ele usou alguma coisa, pontiaguda assim, porque não deu para me ver o que era. E me arrastou até o terreno e falou, pediu para eu ficar quieta, que eu não reagisse, que senão ele me matava. Era a única coisa que ele dizia, faça tudo que eu mando, senão você morre. Era isso que ele falava, o tempo inteiro. Aí teve uma hora que eu perguntei pra ele por que ele estava fazendo aquilo. Porque ele tinha terminado no noivado. Que culpa tenho eu disso? Eu perguntei pra ele. Ele falou, fica quieta, só faz o que eu mando. Só isso que ele falava, era o tempo inteiro. Francisco de Assis Pereira escolheu como local para cometer seus delírios sádicos um lugar que poderia ser conhecido pela beleza, pelo bucolismo, e ficou para sempre marcado pela tragédia. O cenário? Parque do Estado. Uma imensa área verde, com quase 5 milhões de metros quadrados na zona sul de São Paulo, onde estão algumas das principais atrações da cidade, o zoológico, o jardim botânico, o Simba Safari. Em alguns trechos, a mata é muito fechada, até misteriosa, ameaçadora. E foi percorrendo uma trilha como essa que pelo menos 10 mulheres chegaram até a morte. Ela tinha vida resolvida, é que eu digo, ela não era mais uma moça, era uma mulher.
Ela ficou um ano se preparando para ser aeromoça, ela estudou 3 línguas, inglês, alemão e espanhol. Ela se habilitou no Departamento de Aviação Civil, se habilitou no Hospital da Aeronáutica, distribuiu os currículos no fim do ano passado, foi viajar para Itaúnas em janeiro, voltou de Itaúnas para procurar as companhias e ver se iniciava a vida profissional dela. No dia 11 de fevereiro, um dia depois do seu desaparecimento, uma companhia de aviação telefonou para ela, chamando ela para se apresentar. Ela nunca namorou o Francisco, ela não conhecia o Francisco. Que a justiça seja feita. No primeiro depoimento à polícia, ele negou a autoria dos crimes, mas, pressionado pela polícia, ele confessou. Confessou ter violentado e matado as 10 mulheres de que era acusado. Com voz pausada, relatou uma complicada teia de amores, traumas, rancores e, finalmente, assume o seu mais profundo lado negro. Talvez ele agora não tenha ideia de quantas vítimas aconteceram, tá, na verdade. Então, a principal que a gente estava esperando ainda encontrar seria a Isadora. E ele, sem pestanejar, ele indicou essa trilha aqui que vocês percorreram com a gente. Provas, peritos, verdades e mentiras. Fica em todos nós, grandes dúvidas. Como é que essas moças chegaram até o parque? 10. Por que foram? Conheciam Francisco? Não. Como foram? Como se permitiram? Um doente mental ou um assassino frio? Pois é. Por enquanto são perguntas sem resposta. Especialistas do mundo inteiro tentam entender os mecanismos de mentes psicopatas. Difícil, na falta de um manual. Estabeleceram-se alguns comportamentos que se repetem com muita regularidade. Os assassinos em série aparentam ser homens. Eles aparentam ser os homens mais normais do mundo, quando não estão tomados pela fúria destruidora. Destruidora e sádica. Olha, tome muito cuidado, porque eles aparentam ser os homens mais normais do mundo. Toda atenção é pouca em se tratando de um serial killer. Qual foi a primeira vez que você sentiu a compulsão de violentar alguém e estuprar? Primeira vez que você levou alguém para a mata do estado? Eu estava no Ibirapuera, estava no parque do Ibirapuera, e já com os meus, acho que 28 para 29 anos, onde aconteceu com uma garota, né, chamada Pitucha. E aí? E aí acontecia o desejo, né, aquela forma maldita de querer pegar a pessoa, e o inimigo dentro, gerando dentro de mim, essa não escapa, se você levar ela... Se ela falar assim, vou devorar ela viva. Não era nem a prática sexual. Era uma coisa muito canibal, né? De destruir. De morder a carne, de sentir a carne do ser humano. Na boca? Na boca, o gosto do sangue da carne. De forma geral, uma coisa maldita mesmo. E aí, quando chegou no parque? E quando chegou no parque, nós entramos.
induziu a ela a tirar a roupa, a se despir, tudo. E houve um acariciamento no corpo dela. Houve um acariciamento no corpo dela. Ela se posicionou de uma forma bem prostíbula no chão. E foi dado um laço no pescoço dela. Você tocou nela depois de morta? Não. Eu saí desesperado e olhei aquilo. E aquela cena foi gravada na minha mente e saí correndo. Quanto tempo demorou até te vir novamente isso para chegar à segunda? Nossa, foi uma coisa consequente, porque depois aquelas cenas que aconteceu, então ela começou a me satisfazer. Eu me masturbava muito nesta época. Ah, se masturbava pensando demais. naquela morte? Naquela cena anteriormente, né, no início ao fim, tudo, detalhava na mente tudo aquilo. E como foi a segunda vez? Ela estava de chinelo, com a mini saia e com uma mini blusa. E ela estava só, e os carros atrás paravam, buzinavam, né? Que ela estava de uma forma aparente, bem atraente. E todos que passavam ali, ela estava chamando a atenção. E foi aonde que aconteceu. E como é que você a matou? Acredito que foi com um pedaço de madeira que estava lá dentro. Lá. Você bateu na cabeça dela? Não, não bati, não. Foi asfixiada. Ah, é? Asfixiada como? Asfixiada. Pelo pescoço, né? Com a madeira. Ah, você fez com a madeira que é assim? Isso, foi exatamente. Já tinha feito sexo essa altura? Não, não fiz sexo. Repare que em momento algum a voz se altera. É sempre mansa, baixa. E não pense que são as perguntas que o fazem falar. Ao contrário, é ele quem vai criando pistas para atrair ainda mais a atenção. Deitei do lado dela, chorava, né? Um choro falso, né? Hoje eu entendo isso. Né? E comecei a acariciar o corpo dela. Ela morta? Ela morta. Deitei do lado dela, comecei a acariciar o corpo dela. Depois eu saí. Eu achei um rolo no lado da calcinha dela. Não vi no momento o que era. Só fui ver lá fora. O que era? Um talão de cheque. E aí? E aí foi onde que foi usado para uma compra de um capacete. Você comprou um capacete de moto? Capacete de moto. Com o cheque da mulher morta? Exatamente, e não tinha fundo. E foi aonde que as polícias chegou até a minha pessoa. Quando eu vinha vindo no percurso, né, antes de acontecer essa tragédia, e ela falava, você não compra um capacete novo e tudo? Né? Aí quando eu pensei no que ela tinha falado para mim. Ela falou uma coisa, a qual eu fui e fiz, e foi como se estivesse falando, né? É aqui que você vai ser pego. Olha aqui perto de mim. Quando você olha para esses rostos aqui, das pessoas que você matou. Aquela velha natureza. Isso. Você lembra, por exemplo, da Elisângela? Elisângela Francisco da Silva, 21 anos. Corpo encontrado no Parque do Estado em 28 de julho de 98. Conheci ela no Shopping Dourado. Ela é bonita? É bonita. Essa aqui? Era bonita. Conversava bem? Conversava. Mas você conversava melhor, né? Eu tinha. Qual o ser humano que não tem uma lábia? Ela foi para a Mata do Estado também? Foi. E você a matou como? Enforcada também? Aconteceu a mesma tragédia. Enforcada. Mas você não a mordeu? Não. Não. Me diga uma coisa, Francisco. Você lembra da Raquel? Raquel Mota Rodrigues, 23 anos. Corpo encontrado em 16 de janeiro de 98. Recorda? Ela também foi para a Mata do Estado? Foi. E você a matou como? Foi. Da mesma forma. Como é a mesma forma? Da mesma forma que eu passei pro senhor. Enforcada? Foi. E a Selma? Selma Ferreira Queiroz, 18 anos. Corpo encontrado em 4 de julho de 98. Aconteceu da mesma forma também. Você lembra da Patrícia? Patrícia Gonçalves Marinho, 24 anos. Corpo encontrado em 28 de julho de 98. Recordo. É? Como ela era nesse pouco tempo que você conviveu com ela?
Ela usava coturno, ela frequentava uma galeria, eu conheci ela ali no centro. Tanto elas como eu fui vítima de um mal, e elas foram vítimas de um mal que estava sobre mim. O que você diria para as famílias que você matou as filhas? Porque os mesmos propósitos que eu fiz, estando preso no isolamento, que façam esses propósitos de atitude de fé que eu tomei, que Deus ilumine a vida de cada uma delas, né? E que a sociedade também se cuide. Se cuide, não por afronta. Eu não estou afrontando a sociedade. Que a sociedade se cuide por causa das influências que o mundo está aí fora. Que qualquer um de que está lá fora está sujeito às mesmas consequências piores a qual eu estava preso outra hora. Você acha que você pode conviver em sociedade hoje normalmente? Tenho plena certeza disso. Eu não me acho normal. A palavra me convence de ser uma pessoa normal. A palavra de Deus me convence disso. Eu entrei por essas portas querendo Deus e, querendo Deus, eu sairei por essas portas. Você quer ter filhos? Pretendo. Tenho esses objetivos em mente. Ah, é? Sim. Você preferia ter uma menina ou um menino? Ou uma montoeira? Não, olha, sinceramente, é uma montoeira. É? De menino e menina? Menina. Eu tenho paixão por criança, principalmente menina. E se o Francisco fizesse isso com a sua filha? E se eu fosse o teu filho? Como você se sentiria? Se fosse a minha filha, numa natureza humana, pelo lado no que eu vivo, no que eu creio, eu acredito hoje, eu perdoaria, se fosse do meu lado. Agora, pelo lado humano, eu não faço ideia.